Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar sobre os números inteiros, as operações. Primeira operação, as duas operações que a gente vai estudar sobre adição e subtração, parte 2. Para relembrar o que são os números inteiros, então o conjunto de números inteiros é formado pelos conjuntos números naturais e seus opostos, né? São os números negativos. Então, além dos números 0, 1, 2, 3, infinitamente, nós temos números anteriores ao zero, né? Os números negativos, o menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, para nós ter uma noção na reta numérica, nós temos o termo central, que é o zero. À direita tem os números positivos, né? Segue depois do 3, infinitamente. E anteriormente o zero, o menos 1, menos 2, menos 3, segue infinitamente também. Então, temos os números inteiros positivos e os números inteiros negativos. Vamos ver as operações então. Adição de dois números inteiros com o mesmo sinal. Como é que é feito então? Então, na adição de números inteiros com o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos e conservamos o sinal em comum. Por exemplo, se a gente vai calcular 3 positivo mais 5 positivo. Então, para ter uma ideia na reta numérica, nós temos depois do zero 3. Se vai adicionar mais 5 positivo, acrescenta mais 5 para a direita ainda. Então, juntando do zero até onde foi parar aqui, vai dar 8 unidades, né? Então, vocês adicionam e conservam o sinal comum. Então, a resposta vai dar 8 positivo. Lembrando, quando o sinal é positivo, o sinal pode aparecer ou não. Agora, vamos calcular menos 3 mais menos 5. Então, lembrando que o menos 3 fica à esquerda do zero. Nós temos menos 3 unidades, acrescentando menos 5 ainda. Então, o menos 5 corre mais para a esquerda ainda. Então, juntando menos 3 com menos 5, vamos ter menos 8. Então, menos 3 com menos 5 é o mesmo sinal, somando, conserva o mesmo sinal, né? Vai ficar 8 negativo. Quando a gente vai somar números inteiros com sinal diferentes, então, por exemplo, menos 3 mais 7 positivo. Então, lembrando que nós tínhamos menos 3 a partir do zero, menos 3 à esquerda, né? E vai somar, onde parou aqui, mais 7, lembrando que como 7 é positivo, ele vai para a direita. Então, menos 3 mais 7, a diferença vai sobrar 4 unidades positivas. Então, o resultado dessa operação é, se eu devo 3 e pago 7, eu vou ficar com 4 positivo. Outro exemplo, se eu tenho 3 positivo mais 7 negativo. Então, 3 positivo, mas eu vou tirar 7. Nesse caso, a diferença vai ficar menos 4. Vai continuar devendo, né? Então, se tem 3, mas deve 7, vai continuar devendo 4. Adição de mais de dois números de sinais diferentes. Então, na adição de mais dois números de sinais diferentes, a gente pode fazer agrupamento para facilitar. Então, tem uma situação aqui, eu só tenho 5 positivo, com 3 negativo, com 4 positivo, com 4 negativo, com 2 negativo. Então, vocês vão juntar, por exemplo, junta só os que são positivos. 5 positivo com 4, vai dar 9. Junta só os que são negativos agora. 3 menos 4 dá menos 7, com menos 2 dá menos 9. E, finalmente, vocês façam a soma desses dois. Tem 9 mais deve 9. Vai ficar com 0. Outro exemplo aqui embaixo.
Então, vocês vão juntar os que são positivos. No caso, só tem o 10 aqui, né? Aqui você tem o menos 3, o menos 4 dá menos 7, com menos 1 dá menos 8, com menos 8 dá menos 16 e com menos 5 dá menos 21. Tem 10, mas deve 21, vai ficar devendo 11. Subtração de dois números inteiros. Antes de nós entendermos subtração, vamos só lembrar aqui dos números opostos ou simétricos. O número oposto ou simétrico são aqueles que estão localizados à reta numérica na mesma distância do zero. Por exemplo, se eu tenho o número 3 e o número menos 3 são opostos. Então, por exemplo, que o menos 3 é o oposto do 3. E o 3 positivo é o oposto do menos 3. Então, geralmente, o símbolo do oposto ele coloca o sinal de menos na frente. Por exemplo, se eu tenho um oposto de 5 positivo. Qual é o oposto do 5 positivo? É o 5 negativo. Qual é o oposto do 6 negativo? É o 6 positivo. Então, quando você observar que tem um sinalzinho de menos na frente do parênteses, é só trocar o sinal que está dentro do parênteses, né? Praticamente é assim. Então, para eliminar os parênteses que vêm depois do sinal negativo, trocamos o sinal, né? De dentro, que estão dentro dos parênteses. Então, por exemplo, eu só tenho 8 positivo menos 2 positivo. Estão vendo? Ó, tem um sinal de menos antes do 2 positivo. O que é que eu faço? Então, é como se fizesse o oposto do 2 positivo. Troco o sinalzinho. Ó. Qual é o oposto de mais 2? Menos 2. Então, é como se ficasse 8 menos 2, que vai ficar 6 positivo. Outro exemplo aqui embaixo, eu só tenho 5 positivo menos 3 negativo. Ó. Estão lembrando aqui, ó, o oposto do menos 3. Então, vocês vão trocar o sinal aqui do dentro do parênteses. Eu vou ficar 5 mais 3, então, que vai dar 8. 4 negativo menos 1 positivo. Estão vendo aqui, ó, o oposto do mais 1, quanto é que é? É 1 negativo. Então, como ficasse menos 4 com menos 1, menos 5. Aqui nós temos uma sequência de vários números, segue a regra geral, né? Então, primeiramente, o que eu faço? Onde tem aqui os sinais aqui, ó, vocês podem trocar o sinal, ó. Então, ficasse 3 positivo, continua. O oposto do menos 2 fica mais 2. Aqui o 7 continua normal. E o oposto do menos 4 é mais 4. Então, fica 3 mais 2 mais 7 mais 4. 16. É isso aí, pessoal, por enquanto. Então, até o próximo vídeo.